Então, meu nome é Guilherme Ferreira Farias, minha matrícula é 2022-10-898, minha disciplina é Segurança e Auditoria de Sistemas e meu curso é o TADS. O meu trabalho é sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou estar explicando um pouco mais sobre ele aí, como ela funciona um pouco mais na prática também. Então, a LGPD, quando ela entrou em vigor, ela trouxe uma série de mudanças significativas no setor de tecnologia, afetando a forma como as empresas lidam com os dados dos usuários e promovendo a maior responsabilidade no tratamento dessas informações. Então, para os usuários, isso aí foi um benefício para eles. Eu trouxe alguns casos hipotéticos aqui, como eles funcionam na prática, e vou estar explicando um pouco mais sobre eles. O primeiro caso hipotético aqui é o consentimento para a utilização de dados do usuário. Uma empresa de redes sociais, seja ela o Instagram, o Facebook ou qualquer outro, estou dando um exemplo aqui, decide implementar uma nova funcionalidade que coleta informações de localização em tempo real dos usuários para personalizar ainda mais seu serviço. Mas, de acordo com a LGPD, o consentimento do usuário deve ser claro e específico. Portanto, a empresa deve criar uma opção de consentimento explícito e transparente para os usuários desses dados de localização, permitindo que o usuário ative ou desative essa funcionalidade a qualquer momento. Então, fica a critério do usuário. Essa empresa não pode só simplesmente implementar essa nova funcionalidade sem ter o consentimento do usuário. Seguindo em frente, o próximo exemplo aqui, que é melhores práticas de proteção de dados. Uma startup que desenvolve aplicativos de saúde coleta informações médicas de seus usuários para fornecer serviços personalizados. Para cumprir a LGPD, a empresa deve implementar medidas de segurança robustas, como criptografia de dados, autentificação multifatorial e auditorias regulares, para garantir que os dados do usuário estejam protegidos contra vazamentos, contra acessos não autorizados. Então, a segurança tem que ser bem protegida aí dessa empresa aí, para que o usuário não sofra a consequência de ter seus dados vazados, né? Seguindo em frente, o próximo exemplo, algoritmos de inteligência artificial e a proteção de dados pessoais. Uma empresa de comércio eletrônico utiliza algoritmos de IA, inteligência artificial, para recomendar produtos aos usuários com base em seu histórico de compras e comportamento de navegação. Com a LGPD, os algoritmos devem ser transparentes e os usuários têm o direito de entender como as recomendações são feitas. A empresa deve fornecer explicações claras sobre o funcionamento desses algoritmos e permitir que os usuários optem por não participar dessas recomendações utilizadas. Então fica a critério do usuário. Seguindo em frente, o próximo exemplo é responsabilização por descumprimento da LGPD. Uma grande empresa de tecnologia sofre um vazamento de dados que expõe informações pessoais de milhões de usuários. Com a LGPD, a empresa pode ser multada em até 2% do seu faturamento anual, limitado a 50 milhões. Além disso, os afetados têm o direito de buscar indenizações por danos. Nesse cenário, a empresa deve investir em medidas de segurança cibernéticas robustas e planos de resposta a incidentes para evitar violações e minimizar o impacto em caso de incidentes como esse. Porque o usuário não teve culpa da empresa ter vazado seus dados ali, então ele pode acabar pegando essa indenizaçãozinha aí e a empresa tem que tomar uma medida de segurança melhor para que os dados dos usuários não sejam vazados. Partindo para o próximo exemplo aqui, o último, hipóteses legais que permitem o compartilhamento de dados. Uma plataforma de análise de dados deseja compartilhar informações agregadas de seus usuários com parceiros comerciais. A LGPD permite o compartilhamento de dados pessoais, desde que haja uma base legal para isso. A empresa deve obter o consentimento explícito dos usuários ou buscar alternativas legais, como a execução de um contrato para justificar o compartilhamento de dados. Além disso, deve informar os usuários sobre como seus dados serão usados por terceiros. Então fica a critério do usuário, se ele vai decidir autorizar ou não, porque seus dados vão estar sendo compartilhados com terceiros e tudo mais, com empresas parceiras ali, e fica a critério do usuário. Em resumo, a LGPD trouxe mudanças significativas para o setor de tecnologia, exigindo maior transparência, responsabilidade e proteção dos dados dos usuários. Empresas que atuam nesse setor devem adotar melhores práticas de proteção de dados, garantindo o consentimento adequado, tornando seus algoritmos de IA transparentes, estar preparadas para responder a incidentes
e cumprir as hipóteses legais para o compartilhamento de dados. Isso não apenas ajuda a entender as exigências legais, mas também constrói a confiança dos usuários e promove privacidade e segurança de suas informações pessoais. Então, basicamente é isso aí. Muito obrigado. Tchau.